Liriane Dorvel era apenas uma boticária humana, tentando sobreviver nas fronteiras do reino de Noctarion, carregando o peso de um segredo que a condenava. Ela jamais poderia gerar filhos. Mas quando foi convocada para curar os feridos de uma guerra ancestral entre alcateias, ela não imaginava que o rei Alfa, Erin Dorvael, sentiria o chamado do vínculo da alma ao vê-la enfrentar lobos feridos sem medo. O que ela não sabia é que essa ligação sagrada destruiria todas as leis do reino, porque um alfa sem herdeiros é um alfa condenado. A carruagem balançou violentamente quando atravessou o portão de pedra negra que marcava a entrada do território de Noctarion. Liriane segurou-se no banco de madeira, sentindo o coração acelerar, enquanto observava pela janela embaçada. A paisagem mudara drasticamente. Campos verdejantes deram lugar a florestas densas e sombrias, onde as árvores pareciam vigiar cada movimento. Ela apertou a bolsa de couro contra o peito, sentindo o peso dos frascos de ervas e ungüentos que trouxera. Calvin Horik, seu antigo mentor, havia sido claro ao despedi-la 3 dias antes. Você foi requisitada pessoalmente pelo Conselho Real. Não recuse, Liriane. Os metamorfos não toleram negativas. Ela não recusaria. Não tinha escolha. Depois que seu pai perdera as terras e morrera de desgosto, tudo o que lhe restara fora o conhecimento das antigas ervas lunares e a habilidade de curar feridas que outros consideravam impossíveis. Era isso ou mendigar nas ruas. A carruagem parou bruscamente. A porta se abriu e um soldado de armadura escura estendeu a mão. Senhora Dorvel, bem-vinda ao Palácio da Lua Alfa. Ela desceu com cuidado, ajustando a capa de lã sobre os ombros. O frio era intenso ali, mesmo no início do outono. Diante dela, erguia-se uma fortaleza de pedra cinza e torres pontiagudas que tocavam o céu nublado. Tochas ardiam nas muralhas, e o som de uivos distantes ecoava na noite que se aproximava. Siga-me. O soldado a conduziu por corredores largos, decorados com brasões de lobos e símbolos lunares. Liriane tentava controlar o tremor nas mãos. Ela sabia o que diziam sobre os metamorfos, criaturas de instinto, leais apenas aos seus, desconfiados de humanos. Mas ela aprendera a não julgar sem conhecer. Chegaram a uma sala ampla, iluminada por candelabros de ferro. Dezenas de macas ocupavam o espaço, e em cada uma havia um guerreiro ferido. Alguns gemiam de dor, outros permaneciam imóveis, respirando com dificuldade. O cheiro de sangue e ervas medicinais invadiu as narinas de Liriane. Uma mulher de cabelos brancos e olhos lilazes aproximou-se. Ela usava vestes bordadas em dourado e prata, e seu olhar era penetrante. Você é a curandeira humana? Sou Liriane Dorvel, Nicera Tal, sacerdotisa lua e conselheira real. Esses homens lutaram na Batalha do Vale Sombrio. Muitos não sobreviverão sem cuidados adequados. Nossos curandeiros estão sobrecarregados. Liriane assentiu, deixando a bolsa sobre uma mesa próxima. Vou precisar de água fervida, linho limpo e silêncio. Não posso trabalhar com interrupções. Nicera arqueou uma sobrancelha, mas não contestou. Você tem coragem. Isso é bom, mas saiba que o rei estará observando. Ele não confia facilmente em humanos. Liriane engoliu em seco, mas manteve a postura ereta. Então que ele observe. Meu trabalho fala por mim. Nicera sorriu levemente antes de se afastar. Liriane respirou fundo e aproximou-se da primeira maca. O guerreiro tinha um ferimento profundo no ombro, a carne rasgada por garras. Ela trabalhou rapidamente, limpando a ferida, aplicando uma pasta de calêndula e folhas de lunária, costurando com precisão. O homem grunhiu, mas não gritou. Horas se passaram. Liriane moveu-se de maca em maca, ignorando a dor nas costas e o cansaço que pesava nos músculos. Ela estava terminando de enfaixar o braço de um jovem guerreiro quando sentiu uma presença atrás de si. O ar mudou. Ficou mais denso, carregado de algo que ela não conseguia nomear.
Lentamente virou-se, e então o viu. Elindor Vael estava parado a poucos metros, os braços cruzados sobre o peito largo. Ele era alto, imponente, vestindo peles escuras e uma túnica bordada com o símbolo do lobo prateado. Os cabelos negros caíam sobre os ombros e os olhos dourados brilhavam com uma intensidade que a atravessou como uma lâmina. Liriane sentiu o fôlego falhar. Não era medo, era algo mais profundo, mais perigoso, como se cada célula do seu corpo reconhecesse aquele homem. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nela. Você não tem medo. Não era uma pergunta, era uma constatação. Liriane ergueu o queixo, forçando a voz a sair firme. Medo de quê? De feridas, de sangue. Isso é meu trabalho. Medo de mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela sustentou o olhar dele, mesmo sentindo o coração martelar contra as costelas. Devo ter medo? Elindor inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando algo invisível. Então, ele se aproximou mais, até que a distância entre eles fosse quase inexistente. Liriane podia sentir o calor que emanava dele, o cheiro de terra molhada e fumaça de madeira. Você deveria, mas não tem. Ele estendeu a mão e tocou levemente o pulso dela, onde a cicatriz antiga marcava a pele. O toque foi breve, mas pareceu queimar. Você já foi ferida antes. Por que continua lutando? Liriane respirou fundo, tentando ignorar o arrepio que percorreu sua espinha. Porque desistir não é uma opção. Algo passou pelos olhos dourados de Elindor. Reconhecimento, ou talvez algo ainda mais perigoso. Ele recuou um passo, mas não desviou o olhar. Continue cuidando dos meus guerreiros e fique no palácio esta noite. Há muito que precisamos discutir. Antes que ela pudesse responder, ele se virou e saiu da sala, deixando apenas o som dos seus passos ecoando nos corredores de pedra. Liriane soltou o ar que não sabia estar prendendo. Nicera surgiu ao seu lado, os olhos brilhando com algo que parecia diversão. Interessante. O quê? Ele nunca toca humanos e nunca olha para ninguém daquele jeito. Liriane sentiu o calor subir pelas bochechas. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Mas não se preocupe. Logo você entenderá. A lua tem seus próprios planos. Antes que Liriane pudesse questionar, um estrondo sacudiu o palácio. Gritos explodiram nos corredores. Nicera virou-se bruscamente, o rosto tenso. O conselho está se reunindo e algo está errado. Liriane sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Naquele momento, um mensageiro irrompeu na sala, ofegante. Sacerdotisa, o rei foi convocado pelo Alto Conselho. Eles exigem que ele escolha uma rainha até a lua vermelha, ou será destituído do trono. E a partir desta noite, a vida de Liriane nunca mais seria a mesma. A notícia se espalhou pelo palácio como fogo em palha seca. Liriane permaneceu na sala dos feridos, mas podia sentir a tensão no ar. Guerreiros cochichavam entre si, lançando olhares na direção dos corredores que levavam à câmara do conselho. Nicera retornara, o rosto pálido e os lábios apertados. "O que está acontecendo?" perguntou Liriane, secando as mãos em um pano limpo. A sacerdotisa hesitou antes de responder. O Alto Conselho invocou a lei primordial. É uma antiga norma que rege a sucessão do trono Alfa. Se Elindor não escolher uma companheira e gerar um herdeiro até a lua vermelha, ele perderá o direito ao trono. E sem um Alfa legítimo, as alcateias entrarão em guerra civil. Liriane sentiu um peso no peito. Quando é a lua vermelha? Daqui a 10 dias, 3 semanas. Tão pouco tempo para uma decisão que mudaria o destino de um reino inteiro. Ele já tem alguém em mente? Nicera a encarou com uma intensidade desconcertante. Não sei, mas vi como ele olhou para você, e isso me preocupa. Por quê? Porque você é humana, e humanos não podem ser rainhas de Noctarion. As leis são claras. A companheira do Alfa deve ser de sangue puro, capaz de gerar herdeiros fortes. É assim há séculos. Liriane desviou o olhar, sentindo uma pontada familiar de dor. Ela sabia bem o que significava ser considerada inadequada, insuficiente. Então ele escolherá outra. Espero que sim, para o bem dele e para o seu. Nicera se afastou,
deixando Liriane sozinha com seus pensamentos. Ela terminou de organizar os frascos de ervas e preparou-se para deixar a sala quando uma voz grave ecoou atrás dela. Você ainda está aqui? Ela se virou. Erindor estava na entrada, os ombros tensos e a mandíbula cerrada. Parecia mais cansado do que antes, mas o brilho dourado nos olhos permanecia inalterado. Nicera pediu que eu permanecesse para observar os feridos durante a noite. Ele entrou na sala, as botas pesadas ecoando no chão de pedra. Parou a poucos passos dela, os braços cruzados. Você ouviu o que aconteceu? Não era uma pergunta. Sim. E o que pensa disso? Liriane ergueu o queixo encontrando os olhos dele. Acho que você tem escolhas difíceis pela frente, mas não sou eu quem deve opinar sobre as leis do seu reino. Erindor inclinou a cabeça, estudando-a com uma atenção que a fazia sentir exposta. Você não é como os outros humanos que conheci. Não baixa a cabeça. Não treme diante de lobos. Tremor não cura feridas. E eu vim aqui para trabalhar, não para me curvar. Um sorriso leve, quase imperceptível, tocou os lábios dele. Corajosa ou imprudente, talvez ambos. Ele deu um passo à frente, depois outro. A distância entre eles diminuiu, até que Liriane pudesse sentir o calor que emanava do corpo dele. Erindor ergueu a mão e tocou uma mecha dos cabelos cor de âmbar que escapara do penteado dela. Há algo em você que me perturba. A voz dele saiu baixa, quase um rosnado. Liriane respirou fundo, tentando manter a compostura. Talvez seja apenas cansaço. Você teve um dia longo. Não é cansaço. Ele soltou a mecha de cabelo, mas não recuou. Os olhos dourados fixaram-se nos dela com uma intensidade que fazia o ar parecer mais denso. Quando a vi pela primeira vez, senti algo que não sentia há décadas. Um chamado, como se minha fera reconhecesse algo em você. O coração de Liriane disparou. Isso não pode ser. Eu sou apenas uma humana. Você precisa de alguém da sua espécie, alguém que possa lhe dar o que o reino exige. A expressão dele endureceu. Você acha que eu me importo com o que o reino exige? Deveria. Você é o rei. Sou. E um rei não se curva a leis injustas. Liriane deu um passo para trás, tentando colocar distância entre eles, mas ele a seguiu, encurralando-a contra a mesa de madeira. Erindor, você não me conhece, não sabe nada sobre mim, então me conte. Ela hesitou. As palavras queimavam na garganta, mas saíram antes que pudesse detê-las. Eu não posso ter filhos, nunca poderei. Então qualquer coisa que você esteja sentindo, qualquer chamado que sua fera esteja ouvindo, está errado. Eu não sirvo para você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Erindor a encarou, os olhos brilhando com algo que parecia dor e determinação misturadas. Você acha que isso muda algo? Muda tudo. Seu reino precisa de um herdeiro. Eu não posso dar isso a você. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar roçando a maçã do rosto com uma delicadeza que contrastava com a força que emanava dele. Eu não escolho quem minha alma reconhece. E se a lua me deu você, então há um motivo, mesmo que eu ainda não o compreenda. Liriane sentiu os olhos arderem, mas piscou para afastar as lágrimas. Você vai se arrepender. Talvez, mas não posso ignorar o que sinto. Antes que ela pudesse responder, a porta da sala se abriu bruscamente. Um guerreiro alto de cabelos ruivos entrou, o rosto tenso. Majestade, o conselho exige sua presença imediatamente. A Lady Seraphine chegou. Ela veio com uma proposta de união. Erindor se afastou de Liriane, a mandíbula apertada. Quem é Seraphine? Sussurrou Liriane. O guerreiro a encarou com desprezo, mal disfarçado. A filha do alfa do clã norte, a candidata perfeita para ser rainha. E naquele momento, Liriane soube que a batalha pelo coração do rei havia apenas começado. Liriane não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama simples que lhe fora oferecida nos aposentos de hóspedes, observando as sombras dançarem no teto. A imagem de Erindor tocando seu rosto, a intensidade nos olhos dourados dele,
A promessa implícita naquelas palavras. Tudo se repetia em sua mente como um eco persistente. Ele não escolhe quem sua alma reconhece, mas ela conhecia a realidade. Já havia vivido rejeições suficientes para saber que sentimentos não mudavam verdades. E a verdade era simples. Ela jamais poderia dar a ele o que o reino exigia. Jamais seria suficiente. Ao amanhecer, Liriane levantou-se e vestiu-se rapidamente. Precisava se manter ocupada. Trabalhar era a única coisa que sempre a salvara da espiral de pensamentos destrutivos. Quando chegou à sala dos feridos, encontrou Nicera já ali, preparando cataplasmas. Dormiu bem? Perguntou a sacerdotisa sem erguer os olhos. Não muito, imagino. O palácio inteiro está em polvorosa. Lady Seraphine causou uma impressão notável no conselho. Liriane fingiu não se importar, focando em verificar os ferimentos de um guerreiro que começava a apresentar sinais de febre. Ela é tudo o que dizem? Nicera sorriu levemente. Bonita, forte, de linhagem pura e, segundo ela mesma, fértil como a lua cheia. Tudo o que um alfa poderia desejar. As palavras cortaram mais fundo do que Liriane gostaria de admitir. Então, o problema está resolvido. Talvez, se o coração de Erindor concordasse com a lógica do conselho. Antes que Liriane pudesse responder, a porta se abriu. Mas não era Erindor quem entrava. Era uma mulher de cabelos negros como a noite, olhos prateados e porte altivo. Ela usava um vestido vermelho sangue que realçava cada curva, e sua presença irradiava poder. Seraphine. A mulher percorreu a sala com o olhar, detendo-se em Liriane. Então você é a curandeira humana. Liriane endireitou os ombros, mantendo a voz firme. Sou. Seraphine aproximou-se com passos medidos, avaliando-a como um predador avalia a presa. Interessante. Ouvi dizer que o rei passou algum tempo aqui ontem à noite, conversando com você. Ele veio verificar o estado dos seus guerreiros. Tenho certeza de que foi apenas isso. O sorriso de Seraphine era afiado como uma lâmina. Deixe-me ser clara, humana. Erindor será meu. O conselho já aprovou nossa união. É apenas uma questão de tempo até que ele aceite o inevitável. Liriane sustentou o olhar dela sem recuar. Se é tão inevitável, por que está aqui me ameaçando? A expressão de Seraphine endureceu. Não sou tola. Vi como ele olhou para você. Mas você precisa entender que esse olhar não significa nada. Você não tem lugar ao lado dele. Não pode lhe dar filhos. Não pode lhe dar poder. Você é apenas uma distração. As palavras ecoaram na mente de Liriane, confirmando todos os seus medos. Mas ela não deixaria Seraphine vê-la quebrar. Se ele escolher você, será decisão dele, não minha. Seraphine inclinou a cabeça, estudando-a. Esperta, mas não esperta o suficiente. Fique longe dele, ou você será responsável pela ruína deste reino. Antes que Liriane pudesse responder, Seraphine se virou e saiu da sala, deixando um rastro de perfume caro e ameaças veladas. Nicera aproximou-se, tocando levemente o ombro de Liriane. Não dê ouvidos a ela. Seraphine sempre foi manipuladora. Mas ela tem razão. Eu não posso dar a ele o que ele precisa. Talvez, ou talvez você possa dar algo muito mais valioso. Antes que Liriane pudesse perguntar o que Nicera queria dizer, a sacerdotisa se afastou, deixando-a sozinha com seus pensamentos. A noite caiu rapidamente sobre Noctarion. Liriane terminou seu trabalho e decidiu caminhar pelos jardins do palácio, precisando de ar fresco e silêncio. A lua crescente brilhava no céu, e o som de uma fonte distante acalmava seus nervos. Ela estava tão perdida em pensamentos que não percebeu a presença atrás dela, até sentir o calor familiar. Você está evitando os salões. Erindor surgiu das sombras, os olhos brilhando à luz da lua. Ele usava roupas simples desta vez, uma túnica escura e calças de couro. Parecia menos rei e mais homem. Achei melhor não atrapalhar as festividades. Que festividades? Seraphine está sendo recebida pelo conselho. Imagino que seja uma ocasião importante. Erindor aproximou-se até ficar ao lado dela, ambos olhando para a fonte. Eu não quero Seraphine. As palavras saíram baixas, mas firmes. Liriane virou-se para encará-lo. O que você quer não importa.
você tem um dever. E se meu dever estiver errado? Ele se virou para ela, a distância entre eles quase inexistente. Liriane podia ver cada detalhe do rosto dele à luz da lua, a força na mandíbula, a vulnerabilidade escondida nos olhos dourados. Eu sinto você aqui. Erindor tocou o próprio peito, como se você já fizesse parte de mim, e sei que você sente também. Liriane queria negar, mas não conseguia, porque ele estava certo. Desde o primeiro momento, algo nela reconhecera algo nele. Uma conexão que não fazia sentido, mas era real. Sentir não é suficiente. Então o que é? Ele ergueu a mão, tocando o rosto dela, com uma delicadeza que contrastava com a força que emanava de cada movimento seu. O polegar roçou os lábios dela, e Liriane sentiu o mundo estreitar, até que existissem apenas eles dois. Erindor, diga-me para parar, e eu paro. Mas ela não disse, não conseguia. Quando ele inclinou a cabeça, aproximando os lábios dos dela, Liriane fechou os olhos, o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. O beijo estava a milímetros de acontecer quando um estrondo brutal sacudiu o palácio. Gritos explodiram, chamas subiram de uma das torres. Erindor se afastou instantaneamente, os olhos brilhando de dourado para âmbar selvagem. Ficamos sob ataque. E então, o uivo de dezenas de lobos rasgou a noite, anunciando que a guerra chegara às portas de Noctarion. Erindor transformou-se em um instante. Ossos estalaram, músculos se expandiram, e onde antes estava um homem, agora havia um lobo gigantesco de pelagem negra e olhos dourados incandescentes. Ele rugiu uma ordem silenciosa antes de disparar em direção às chamas, seguido por dezenas de guerreiros que surgiram das sombras. Liriane ficou paralisada por um segundo, o coração disparado. Então, instinto tomou conta. Ela correu de volta para o palácio em direção à sala dos feridos. Se havia um ataque, os guerreiros machucados seriam alvos fáceis. Quando chegou, encontrou o caos. Nicera já estava ali, tentando mover os feridos para um abrigo subterrâneo. "Ajude-me!" gritou a sacerdotisa. "Precisamos tirá-los daqui antes que o fogo se espalhe." Liriane não hesitou. Agarrou um dos guerreiros pelo braço, ajudando-o a se levantar. Juntas, elas moveram os homens um por um, descendo uma escadaria estreita que levava aos porões do palácio. O cheiro de fumaça já invadia os corredores, e o som de metal contra metal ecoava acima delas. Quando o último ferido foi colocado em segurança, Nicera segurou o pulso de Liriane. "Você precisa ficar aqui. Não é seguro lá em cima." E Erindor, ele é o alfa, sabe se defender, mas Liriane não conseguia ficar parada. Algo nela puxava, uma necessidade inexplicável de saber se ele estava bem. Ela esperou até Nicera se distrair com os feridos e então subiu as escadas silenciosamente. O corredor principal estava deserto, mas ela podia ouvir o combate vindo do pátio. Movendo-se pelas sombras, chegou a uma janela que dava para o exterior. O que viu a fez congelar. Lobos lutavam contra lobos. Pelagens negras, cinzas e marrons se misturavam em uma dança violenta de garras e presas. Mas o que chamou sua atenção foi o lobo negro gigantesco no centro, Erindor. Ele lutava contra 3 adversários ao mesmo tempo, movendo-se com uma agilidade brutal e letal. Mas então, ela viu algo que gelou seu sangue. Um arqueiro nas muralhas, a flecha apontada diretamente para Erindor. Uma flecha com ponta prateada que brilhava sob a luz da lua. Prata, a única coisa que podia matar um alfa. Liriane não pensou. Gritou: "Erindor!" A voz dela cortou o ar. O lobo negro virou a cabeça por uma fração de segundo. Foi tempo suficiente. A flecha voou, mas errou o alvo. Em vez de atingir Erindor, cravou-se no ombro de um dos guerreiros que lutava ao lado dele. Mas também foi tempo suficiente para que Liriane fosse vista. O arqueiro virou-se em sua direção. Seus olhos encontraram os dela através da janela. E então ele sorriu. Um sorriso frio e calculista. Liriane recuou, mas era tarde demais. A porta atrás dela se abriu violentamente. 2 homens mascarados entraram, espadas desembainhadas. Ela tentou correr, mas um deles foi mais rápido, agarrando-a pelo braço e puxando-a de volta. "Solte-me!"
Ela lutou, chutando e se debatendo, mas a força dele era esmagadora. O segundo homem aproximou-se, segurando uma corda. A humana do rei, perfeita. Eles a arrastaram pelos corredores, descendo por uma passagem lateral que ela não conhecia. Liriane gritou, esperando que alguém ouvisse, mas o som da batalha abafava tudo. Chegaram a uma câmara escura, iluminada apenas por tochas. E ali, esperando, estava Serafine. A mulher usava agora roupas de combate, e um sorriso satisfeito curvava seus lábios. Trouxeram meu presente. Liriane sentiu o sangue gelar. Você planejou o ataque. Não apenas o ataque, querida. Planejei tudo. A guerra, as mortes, o conselho pressionando Erindor. Tudo para garantir que ele não tivesse escolha, a não ser me aceitar. Ele nunca vai te aceitar. Serafine aproximou-se, inclinando a cabeça. Vai, quando descobrir que você está morta, por causa da recusa dele em fazer o que é certo. Liriane tentou recuar, mas os homens a seguravam com força. Você é louca, sou ambiciosa, e você é um obstáculo que precisa ser removido. Serafine fez um gesto, e um dos homens puxou uma adaga. A lâmina brilhava prateada, assim como a flecha de antes. Prata funciona em humanos também, quem diria? O pânico tomou conta de Liriane. Ela se debateu, mas era inútil. Erindor vai saber que foi você. Ele vai pensar que foi o clã rival. Afinal, eles estão atacando agora mesmo. Conveniente, não é? Serafine acenou, e o homem levantou a adaga. Liriane fechou os olhos, o coração martelando. Mas então, um rugido ensurdecedor sacudiu as paredes da câmara. A porta explodiu em pedaços. Madeira voou em todas as direções. E ali, ocupando todo o vão, estava o lobo negro com olhos dourados flamejantes. Erindor. Ele não estava apenas furioso. Estava absolutamente selvagem. A fera tomara conta completamente, e o instinto protetor queimava em cada músculo tensionado. Os homens que seguravam Liriane largaram-na instantaneamente, recuando em pânico. Serafine empalideceu. Erindor, eu posso explicar, mas ele não queria explicações. Com um movimento brutal, lançou-se contra os homens, despedaçando-os antes que pudessem sequer gritar. Então, virou-se para Serafine, os dentes à mostra, um rosnado gutural vibrando no peito. Serafine recuou até bater na parede, os olhos arregalados de terror. Eu fiz isso por você, por nós. O lobo deu um passo à frente, depois outro. Liriane forçou-se a se levantar, a voz saindo trêmula, mas firme. Erindor, não. O lobo parou, virou a cabeça em direção a ela. Por um momento, apenas fera e racionalidade lutaram nos olhos dourados. Por favor. A súplica dela o alcançou. Lentamente, muito lentamente, Erindor começou a se transformar de volta. Ossos estalaram, músculos se retraíram. Quando ficou em forma humana novamente, estava ofegante, o corpo coberto de sangue que não era seu. Ele atravessou a câmara até Liriane, puxando-a contra o peito em um abraço desesperado. Você está bem? Machucaram você? Não. Você chegou a tempo. Ele afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dela, as mãos segurando o rosto dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Se algo tivesse acontecido com você, antes que pudesse terminar, Nicera entrou correndo na câmara, o rosto pálido. Majestade, o clã do norte está no portão. Eles exigem a cabeça de Serafine por traição e dizem que se não a entregarmos, declararão guerra total. E naquele momento, tudo se tornou ainda mais impossível. Erindor virou-se lentamente para Serafine, que permanecia encurralada contra a parede. A expressão dele era de gelo e fúria contida. Você traiu seu próprio clã, usou meus guerreiros como peões, tentou assassinar uma inocente. Serafine ergueu o queixo, tentando recuperar alguma dignidade. Eu fiz o que era necessário para garantir o futuro de Noctarion. Você garantiu sua própria execução. Erindor fez um gesto e 2 guardas entraram na câmara, agarrando Serafine pelos braços. Prendam-na nas masmorras. O clã do norte decidirá seu destino. Serafine lutou contra os guardas, os olhos fixos em Liriane com um ódio puro.
Isso não acabou, humana. Você ainda vai destruir este reino. Os guardas a arrastaram para fora. Erindor virou-se para Liriane, tocando suavemente o braço dela. Você está tremendo. Estou bem. Não está, mas vai ficar. Nízera aproximou-se, a expressão tensa. O clã do norte não vai esperar. Eles querem justiça agora. E há rumores de que outros clãs estão se aliando contra você, Erindor. Dizem que você está fraco por se recusar a seguir as leis ancestrais. Erindor apertou a mandíbula. Deixe-os pensar o que quiserem. Isso pode significar guerra civil. Então que seja. Liriane deu um passo à frente, a voz firme apesar do medo. Não, você não pode sacrificar seu reino por minha causa. Erindor virou-se para ela, os olhos dourados brilhando com intensidade. Você não é uma causa. Você é... Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis demais para dizer em voz alta. Você é minha. O silêncio que se seguiu foi rompido pelo som de botas pesadas no corredor. Calvin Horik surgiu na entrada, a armadura manchada de sangue e o rosto grave. Majestade, precisamos evacuar o palácio. Os clãs estão se reunindo nos portões. Não é apenas o clã do norte. São 3 alcateias exigindo sua renúncia. Erindor rosnou baixo. Quantos homens ainda temos? Não o suficiente para segurar um cerco prolongado. Então, não vamos segurar. Erindor virou-se para Nízera. Prepare os cavalos. Vamos sair pelos túneis subterrâneos. Para onde? Para as montanhas da lua partida. Há um santuário antigo lá, um lugar sagrado onde nenhum lobo pode derramar sangue. Nízera assentiu e saiu correndo. Erindor pegou a mão de Liriane. Você vem comigo. Não discuta. Eu não ia discutir. Eles desceram pelos túneis úmidos e escuros que serpenteavam sob o palácio. O cheiro de terra e pedra era forte e o som distante de uivos ecoava acima deles. Liriane segurava a mão de Erindor como se fosse a única coisa real no mundo. Quando emergiram do outro lado, a noite estava iluminada por tochas e fogueiras. 3 cavalos esperavam, Nízera já montada em um deles. Calvin vai liderar os guerreiros restantes em uma distração. Isso nos dará tempo. Erindor montou no maior cavalo, depois puxou Liriane para sentar à frente dele, envolvendo-a com um braço protetor. Segurem-se! Eles galoparam pela floresta, as árvores passando em borrões escuros. O vento frio cortava o rosto de Liriane, mas o calor do corpo de Erindor atrás dela a mantinha aquecida. Ela podia sentir o coração dele batendo contra suas costas, forte e constante. Por que está fazendo isso? Perguntou ela, a voz quase perdida no vento. Porque perder você seria perder a parte de mim que ainda acredita que existe algo além de dever e guerra. As palavras a atingiram no peito. Ela virou levemente a cabeça. E se eu não valer esse sacrifício? Você vale tudo. Cavalgaram por horas, até que as árvores começaram a escassear e o terreno se tornou rochoso. As montanhas da lua partida erguiam-se à frente, picos afiados recortando o céu estrelado. Mas então, Nízera gritou: "Atrás de nós!" Liriane olhou para trás e viu dezenas de lobos surgindo da floresta. Não vinham apenas de uma direção. Cercavam-nos por todos os lados, um exército de pelagens cinzas, marrons e negras, e à frente deles um lobo branco gigantesco com cicatrizes antigas cruzando o focinho. Erindor puxou as rédeas, fazendo o cavalo parar. Nízera posicionou-se ao lado dele, a mão na adaga presa à cintura. Thorvald, líder do clã ocidental. O lobo branco transformou-se. Onde antes havia fera, agora estava um homem alto e musculoso, cabelos brancos caindo sobre os ombros e olhos azuis gelados. Erindor Vael, você fugiu como um covarde. Não fugi. Escolhi não derramar sangue desnecessário. Sangue será derramado de qualquer forma. Você violou as leis ancestrais. Recusou-se a escolher uma companheira adequada. E agora protege uma humana que não pode dar herdeiros ao trono. Thorvald apontou para Liriane. Entregue-a. Escolha uma rainha de sangue puro. E talvez os clãs reconsiderem sua deposição. Erindor desceu do cavalo lentamente, colocando-se entre Liriane e Thorvald. Não. Então você escolhe a guerra. Escolho proteger o que é meu.
Thorvald sorriu, mas não havia humor naquele gesto. Você está cercado. Seus homens estão sendo massacrados no palácio. Não há saída. Renda-se agora, e talvez eu deixe a humana viver. Erindor transformou-se em um instante. O lobo negro posicionou-se em frente a Liriane, os pelos eriçados e os dentes à mostra. Nicera também se transformou, assumindo a forma de uma loba cinza com marcas lunares. Liriane sentiu o pânico subir. Estavam em menor número, completamente cercados, sem reforços, sem escapatória. Thorvald ergueu a pata, prestes a dar o sinal de ataque, e então a lua sumiu. O céu escureceu completamente, como se uma sombra gigantesca tivesse engolido a luz. Um vento gelado varreu a clareira, e uma voz antiga, profunda e feminina ecoou de todos os lugares ao mesmo tempo. Erindor Vael, líder da matilha, protetor do fraco. Seu sacrifício foi ouvido. Liriane olhou para cima. Onde antes havia apenas escuridão, agora flutuava uma figura etérea de luz prateada. Uma mulher de beleza impossível, com cabelos que pareciam feitos de luar e olhos que continham galáxias inteiras. A deusa da lua. E ela estava olhando diretamente para Liriane. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Todos os lobos se curvaram instantaneamente. Mesmo Thorvald, o líder orgulhoso do clã ocidental, baixou a cabeça em reverência. Era impossível resistir à presença divina que preenchia cada centímetro daquele lugar. Liriane sentiu os joelhos fraquejarem, mas forçou-se a permanecer de pé. A deusa da lua desceu lentamente, seus pés descalços tocando a terra, sem fazer som. Quando chegou perto de Liriane, estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. O toque queimava, não de dor, mas de poder puro. Liriane Dorvel, filha esquecida da linhagem lunar. Você carrega em suas veias o sangue das antigas sacerdotisas que serviram a mim antes que o tempo fosse contado. Liriane piscou, confusa. Eu não entendo. Sou apenas humana. Você é muito mais do que isso. Sua bisavó foi minha escolhida, guardiã dos rituais sagrados. Mas quando se apaixonou por um mortal e escolheu a vida terrena, a linhagem foi amaldiçoada. Cada geração nasceria com menos poder, até que restasse apenas uma centelha. Você é essa centelha. A deusa virou-se para Erindor, que permanecia em forma de lobo, os olhos dourados fixos nela. Erindor Vael, você reconheceu o que outros não puderam ver. Sua alma chamou pela dela porque vocês compartilham um destino antigo. Ele foi escrito nas estrelas antes de ambos nascerem. Thorvald deu um passo à frente, a voz trêmula, mas desafiadora. Grande deusa, com todo o respeito, ela não pode gerar herdeiros. As leis exigem silêncio. A palavra cortou o ar como um chicote. Thorvald recuou, os olhos arregalados. Vocês, tolos mortais, pensam que compreendem minhas leis. Liriane não pode gerar filhos da forma comum porque seu útero foi consagrado desde o nascimento. Ele espera por um ritual antigo, proibido há séculos, o juramento lunar. Nicera, ainda em forma de loba, transformou-se de volta, ajoelhou-se à voz reverente. Grande deusa, o juramento lunar foi banido. Ele exige que o Alfa entregue parte de sua essência vital. O preço pode ser sua força, sua imortalidade ou sua vida. A deusa assentiu lentamente. Sim, e esse é o dilema que ofereço. Erindor pode realizar o ritual, unir seu sangue ao de Liriane sob a luz do eclipse lunar. Ela então carregará o poder dele em seu ventre e uma nova linhagem nascerá. Meio humana, meio lobo. Uma raça que unirá os dois mundos. Ela fez uma pausa, os olhos prateados fixos em Erindor. Mas o custo é incerto. Você pode perder sua força de alfa, pode envelhecer como um mortal, ou pode morrer no momento em que o ritual se completar. Não há garantias, apenas fé. Erindor transformou-se de volta à forma humana.
deu um passo à frente, os olhos nunca deixando Liriane. E se eu escolher não fazer o ritual? Então ela permanecerá estéril. Os clãs a verão como inadequada. E este reino mergulhará em guerra civil que durará gerações. Milhares morrerão. E você, eventualmente, perderá o trono e sua sanidade. Pois um alfa sem par destinado é um alfa condenado à loucura. Liriane sentiu o mundo girar. Tudo fazia sentido agora. A conexão impossível, o chamado que ambos sentiram, o destino que os uniu. Mas o preço era alto demais. Não vou deixar você fazer isso. Ela virou-se para Erindor, as lágrimas queimando nos olhos. Você pode morrer. Não vou permitir que sacrifique sua vida por mim. Erindor aproximou-se, segurando o rosto dela entre as mãos. E você acha que eu consigo viver sabendo que te perdi? Que escolhi a covardia, em vez de lutar pelo que é meu? Isso não é covardia, é sobrevivência. Sobrevivência sem você não é vida, é apenas existência. Thorvald levantou-se, a voz tensa. Majestade, pense bem. Se o ritual falhar e você morrer, quem liderará Noctarion? Quem impedirá o caos? Alguém mais forte que eu. Erindor não tirou os olhos de Liriane. Ou talvez eu não morra. Talvez a fé seja suficiente. A deusa da lua sorriu levemente. Fé é sempre suficiente, mas ela precisa ser absoluta. Vocês dois devem escolher este caminho juntos. Se um hesitar, o ritual falhará e ambos morrerão. O peso daquelas palavras caiu sobre eles como uma montanha. Liriane olhou nos olhos dourados de Erindor, vendo neles determinação, medo e amor entrelaçados. Eu não quero que você morra por mim, e eu não quero viver sem você. Então parece que estamos em um impasse. Nicera aproximou-se, tocando o ombro de Liriane. O eclipse lunar acontece em 3 noites. Vocês têm até lá para decidir, mas saibam que uma vez iniciado, não há volta. O ritual se completa ou ambos perecem. A deusa da lua começou a desvanecer, sua forma se dissolvendo em luz prateada. Escolham com sabedoria, pois o destino de 2 mundos repousa em suas mãos. E então ela desapareceu, deixando apenas o brilho da lua comum no céu. Os lobos ao redor permaneceram em silêncio. Thorvald finalmente falou, a voz grave. Se vocês realizarem o ritual e sobreviverem, o clã ocidental jurará lealdade, mas se falharem, este reino cairá, e não haverá ninguém para impedir a destruição. Erindor virou-se para ele, a mandíbula apertada. Então orem para que não falhemos. Thorvald assentiu lentamente, depois transformou-se e desapareceu na floresta com sua alcateia. Os outros clãs seguiram, deixando apenas Erindor, Liriane e Nicera na clareira silenciosa. Liriane olhou para Erindor, o coração partido. 3 dias, e depois, ou vivemos juntos, ou morremos juntos. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu medo real nos olhos dele. Os 3 dias seguintes foram os mais tensos da vida de Liriane. Erindor a levou para o santuário nas montanhas da lua partida, um templo antigo esculpido na própria rocha. Nicera permaneceu com eles, preparando os rituais e ensinando a Liriane as palavras sagradas que precisaria recitar. Mas havia algo estranho no ar. Uma sensação de que nem tudo estava sendo dito. Na segunda noite, Liriane acordou e encontrou Erindor parado na varanda de pedra, olhando para a lua crescente. Ela aproximou-se silenciosamente, envolvendo os braços ao redor da própria cintura, para se proteger do frio. Não consegue dormir? Ele virou-se, os olhos dourados refletindo a luz lunar. Estou pensando no ritual? Em você, no que pode acontecer se eu falhar. Liriane aproximou-se, tocando o braço dele. E se eu falhar? O ritual exige fé de ambos. Minha dúvida pode nos matar tanto quanto a sua. Erindor pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você tem medo? Estou apavorada, mas não de morrer. Tenho medo de viver sem você. Ele puxou-a para perto, envolvendo-a em um abraço que parecia querer protegê-la do mundo inteiro. Então, fazemos isso juntos, sem arrependimentos. Ela assentiu contra o peito dele, ouvindo o coração forte batendo em sincronia com o seu.
sem arrependimentos. Na manhã do terceiro dia, Nicera os acordou antes do amanhecer. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de algo que parecia terror. Precisamos conversar. Agora. Eles se reuniram na câmara principal do templo. Nicera caminhou de um lado para o outro, as mãos tremendo. Eu menti para vocês, não sobre o ritual, mas sobre o que acontece depois. Erindor levantou-se bruscamente. Explique-se. A deusa me procurou em sonhos. Ela me disse que o ritual funcionará. Vocês sobreviverão. Mas há uma condição que ela não mencionou publicamente. Liriane sentiu o sangue gelar. Que condição? Nicera respirou fundo. Liriane não apenas gerará um herdeiro. Ela se tornará a primeira alfa lunar. Uma criatura de poder igual ao de Erindor, capaz de liderar ao lado dele. Mas para isso acontecer, ela precisa morrer primeiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? A voz de Erindor saiu como um rosnado baixo. O ritual exige que seu coração pare por exatos 3 minutos. Nesses 3 minutos, o poder de Erindor fluirá para ela, reconstruindo seu corpo de dentro para fora. Então, ela renascerá. Mas se algo der errado, se o coração dela não voltar a bater, ela morre de verdade, completou Liriane, a voz trêmula. Nicera sentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu deveria ter contado antes, mas a deusa me ordenou silêncio até este momento. Ela queria que vocês tomassem a decisão sem saber o preço total. Erindor virou-se para Liriane, a angústia nua nos olhos. Não vou arriscar sua vida dessa forma. Mas você arriscaria a sua? Isso é diferente. E como? Porque você é rei e eu sou apenas uma humana? Porque eu não consigo viver em um mundo onde você não existe. A voz dele ecoou pelas paredes de pedra. Liriane deu um passo à frente, segurando o rosto dele entre as mãos. E você acha que eu consigo? 3 minutos, Erindor. É só isso. E depois estaremos juntos. De verdade. Para sempre. E se der errado? Então pelo menos tentamos. Ele fechou os olhos, a respiração irregular. Quando os abriu novamente, havia uma decisão neles e dor. Está bem, fazemos isso, mas se algo acontecer com você, eu não sobreviverei de qualquer forma. Nicera limpou as lágrimas. O eclipse começa ao pôr do sol. Temos poucas horas. As horas passaram rápido demais. Quando o sol começou a descer no horizonte, Liriane já estava vestida com as roupas cerimoniais. Um vestido branco bordado com símbolos lunares e uma coroa de flores prateadas. Erindor usava apenas calças negras, o torso nu marcado com pinturas ancestrais feitas por Nicera. Eles se posicionaram no centro do círculo de pedras antigas. A lua começou a escurecer lentamente, o eclipse iniciando sua dança celestial. Nicera começou a cantar em uma língua esquecida. A energia no ar mudou, tornando-se espessa e elétrica. Erindor pegou a adaga cerimonial, cortando a própria palma. Depois, fez o mesmo com a de Liriane. Quando as mãos se uniram, o sangue misturou-se e uma luz dourada explodiu do ponto de contato. Liriane sentiu o poder fluir para ela. Era como ser preenchida por fogo líquido, doloroso e glorioso ao mesmo tempo. Ela olhou nos olhos de Erindor, vendo o amor e o medo lutando ali. E então tudo parou. Seu coração cessou. O mundo escureceu. Ela caiu, mas não sentiu o chão. Apenas vazio. Erindor gritou seu nome, pegando-a nos braços. Olhou para Nicera desesperado. Quanto tempo? 30 segundos. Cada segundo parecia uma eternidade. Erindor segurava Liriane contra o peito, sentindo o corpo dela frio e imóvel. Volte para mim. Por favor, volte. 1 minuto. Nicera continuava cantando, mas sua voz tremia. 2 minutos. Erindor beijou a testa dela, as lágrimas caindo livremente. Eu te amo. Você ouve? Eu te amo. Não me deixe. 2 minutos e meio. Nada. Nenhum movimento. Nenhum batimento. 2 minutos e 40 segundos. Erindor soltou um uivo de dor pura que sacudiu as montanhas. 2 minutos e 50 segundos. Então, no último momento antes do tempo acabar, quando Erindor já havia perdido toda a esperança, quando o mundo parecia ter acabado, o coração de Liriane não bateu. 3 minutos completos, e ela permanecia morta em seus braços.
Erindor segurava o corpo sem vida de Liriane, o uivo de dor transformando-se em rugido de fúria absoluta. As pinturas ancestrais em seu corpo começaram a brilhar com uma luz vermelha e seus olhos dourados tornaram-se completamente negros. A fera estava tomando conta, consumindo a humanidade que restava nele. Nicera recuou, o terror estampado no rosto. Erindor, não! Se você se entregar à fera agora, perderá sua alma para sempre. Mas ele não estava ouvindo, apenas sentia a dor, a perda, o vazio onde antes havia esperança. E então, algo impossível aconteceu. Uma luz prateada começou a emanar do peito de Liriane, fraca no início, depois cada vez mais brilhante, até que toda a clareira estava banhada em um brilho lunar cegante. O corpo dela arqueou-se nos braços de Erindor, as costas se curvando como se uma força invisível a puxasse de volta. E então ela inspirou, um suspiro longo, profundo, como se estivesse bebendo vida pela primeira vez. Os olhos dela se abriram, mas não eram mais os olhos verde acinzentados de antes. Agora brilhavam em dourado puro, idênticos aos de Erindor, mas com um toque prateado que refletia a luz da lua. Erindor congelou, mal conseguindo acreditar. Liriane, ela piscou lentamente, a consciência voltando aos poucos. Tocou o rosto dele com dedos trêmulos. Eu estava em algum lugar, um lugar de luz, e ouvi sua voz me chamando de volta. Ele a puxou contra o peito com tanta força que parecia querer fundir os dois em um só ser. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele, molhando os cabelos dela. Você morreu. Seu coração parou. Eu pensei que tinha te perdido. Você nunca vai me perder. Não quando nossas almas estão ligadas assim. Liriane afastou-se levemente e foi então que sentiu o poder. Corria por suas veias como fogo e gelo ao mesmo tempo. Ela podia ouvir os batimentos cardíacos de todos os seres vivos nas montanhas. Podia sentir a lua acima como se fosse parte dela. E mais do que tudo, podia sentir Erindor. Cada emoção, cada pensamento, cada batida do coração dele ecoava dentro dela. O ritual funcionou, sussurrou Nicera, caindo de joelhos. Você é a primeira alfa lunar, igual a ele, mas diferente, complementar. Liriane levantou-se e Erindor a ajudou. Ela se sentia mais forte, mais viva do que jamais se sentira. Olhou para as próprias mãos e viu que brilhavam levemente prateadas sob a luz do eclipse. Eu posso sentir tudo. É avassalador. Vai aprender a controlar e eu vou te ensinar. Erindor tocou o rosto dela, os olhos ainda úmidos, mas agora brilhando com algo além de alívio. Era esperança, era amor, era certeza. Mas então o som de passos ecoou na floresta. Dezenas de lobos surgiram entre as árvores. Thorvald liderava, mas desta vez não vinha sozinho. Atrás dele estavam representantes de todos os clãs de Noctarion. O clã do norte, o ocidental, o oriental e o do sul, todos reunidos. Erindor colocou-se instintivamente na frente de Liriane, mas ela tocou o ombro dele. Não, agora lutamos lado a lado. Thorvald transformou-se de volta à forma humana, e os outros líderes o seguiram. Eles observaram Liriane com uma mistura de admiração e temor. A profecia, murmurou uma mulher de cabelos prateados, líder do clã oriental. A alfa lunar que uniria os mundos. Ela é real. Thorvald deu um passo à frente, depois se ajoelhou. Um por um, os outros líderes fizeram o mesmo. E então todos os lobos na floresta curvaram-se em reverência. Perdoe-nos, majestade. Duvidamos, resistimos. Mas a deusa falou através do eclipse. Você e sua companheira são os escolhidos. E nós juramos lealdade. Erindor olhou para Liriane e ela assentiu. Juntos deram um passo à frente. Levantem-se. Não viemos para governar através do medo, mas através da união. O que aconteceu aqui esta noite prova que o impossível é apenas aquilo que ainda não ousamos tentar. A voz de Liriane saiu firme, carregada de um poder que ela ainda estava aprendendo a controlar. Os líderes se levantaram e um sorriso de respeito tocou os lábios de Thorvald.
então que comece uma nova era. A era do alfa duplo. Nas semanas seguintes, Noctarion floresceu. A notícia do milagre se espalhou por todos os reinos, humanos e metamorfos. Liriane e Eärendor governaram lado a lado, suas forças complementando-se perfeitamente. Onde ele era força e estratégia, ela era compaixão e sabedoria. Juntos, eram invencíveis. E quando a primeira lua cheia após o ritual acendeu no céu, Liriane sentiu algo diferente, uma pulsação no ventre. Ela tocou o próprio abdômen, os olhos arregalados. Eärendor. Ele estava ao lado dela na varanda do palácio, observando a lua. Virou-se ao ouvir o tom da voz dela. O que foi? Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, Eärendor a envolveu em seus braços, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era um som de pura alegria, de vitória contra todas as probabilidades. Nossa linhagem, nosso legado, nosso milagre. Nysera surgiu na varanda sorrindo com lágrimas nos olhos. A deusa cumpriu sua promessa. E vocês cumpriram a de vocês. Fé absoluta. Amor inabalável. Coragem diante do impossível. Liriane encostou a cabeça no ombro de Eärendor, sentindo o coração dele bater em sincronia com o seu. Duas almas, um destino, duas forças, um propósito. Valeu a pena? Sussurrou ela. Cada segundo de agonia, cada momento de dúvida, cada sacrifício. Valeu tudo. E sob a luz da lua cheia, o Alfa e sua rainha lunar permaneceram abraçados, sabendo que haviam desafiado não apenas as leis dos homens e dos lobos, mas o próprio destino. E venceram. Porque no fim, o amor sempre vence. Quando é verdadeiro, quando é absoluto, quando vale mais do que a própria vida. O amor não apenas sobrevive, ele transforma, ele cria, ele eterniza. E naquele momento, enquanto a lua brilhava sobre Noctarion, dois corações batiam como um só. E no ventre de Liriane, uma nova vida começava. A primeira de muitas, a ponte entre dois mundos. A prova de que o impossível era apenas uma questão de coragem para tentar. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.